Vamos lá, vamos tentar agora fazer uma live em salto alto, que a gente está com a internet um pouco ruim, não sei o que é, que a gente não está conseguindo. A Lala já está aqui, vamos ver, ok. Vamos ver se a gente consegue. Bom, aceitei a solicitação da Nick. Tá rodando a bolinha aqui. Vamos ver se aparece alguma coisa, né? Não consegui a conexão com ela. A Nick, vamos ver se a gente consegue mais uma vez. Você mandar agora. Entra, a Nick, entra aqui, eu te convido. Vamos adicionar ela aqui. Olá, deu certo? Eu sei. Você tá me vendo agora? Eu estou te vendo perfeitamente. Que bom. Então, acho que agora deu certo, né? Gente, eu acho que o meu Instagram está com algum problema. Não é possível isso? Não, outro dia aconteceu a mesma coisa, a gente tinha uma live em dupla e foi igualzinho. Foi demorado. Eu fiz uma semana passada que foi demorado, mas achei que fosse uma coisa pontual. Acho que o negócio é comigo mesmo. Acho que não, acho que é meio geral isso. Então, se todo mundo está vendo, está ouvindo, a gente pode começar bem, um pouquinho atrasada, mas a gente começa, né? Lógico. Importante é esse conteúdo aí, riquíssimo, importantíssimo para gente. Gente, eu estou muito feliz. Obrigada por terem aceito. Obrigado aí pela paciência, né, da insistência em dar certo essa live. Para mim, vocês são um exemplo, claro, né, de todos temos defeitos, mas são um exemplo de educação, um exemplo de paciência, né? Eu admiro demais vocês e fico muito feliz por terem aceitado esse convite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. É um prazer enorme estar aqui, Nick. Imagina. Enfim, não sei se tem alguém aí que não me conhece, meu nome é Anique, o meu Instagram é em salto alto, a gente compartilha aí, pelo menos no Instagram, um pouquinho do conhecimento que a gente vai adquirindo em relação à educação dos nossos filhos, né, e até em relação à nossa educação, né, porque a gente se educa por eles, né, é uma necessidade mesmo. E eu fiz o convite hoje para vocês porque esse tema é riquíssimo, né? E fora que eu vi os áudios todos do Fábio, que são excelentes, né? De uma didática que não é invejável no mau sentido, né? Mas é admirável, né? Vamos dizer assim. Então, eu fico muito feliz por isso e queria muito, introduzir esse tema primeiro. Não sei se vocês querem se apresentar, eu não sei se tem alguém aí. Eu sou Andréia Toledo, sou a mãe dos 11, né? E esse aqui, eu brinco que ele é o pai dos 11, ele insiste em dizer que ele não é o pai dos 11, mas ele é o marido da mulher dos 11, né? Da mãe dos 11. Da mãe dos 11, né? Isso que ele insiste em dizer. Mas aqui está o Fábio, então eu sou a Andréia e a gente vai conversar um pouquinho sobre autoridade, né, Nick? Isso, então. Esse tema já me apresentou, né? Então, desculpa. Eu sou o Fábio, Toledo, então o pai dos 11, o marido da mãe dos 11. E, bom, a Nick está aqui, eu estava com medo de dar um problema nessa live, a Nick é advogada, falando com o juiz, de repente a gente começa a falar doutora para lá, doutora para cá, mas não vai ter nada disso, não, são pais e mães falando para pais e mães, então vamos dar esse tom. É até constrangedor chamar o Fábio de Fábio, né, pelo nome, porque isso não é uma coisa comum, né, a gente tem uma certa dificuldade, né? Enfim, excelente. E também excelente. Não, eu já estava quase chamando de doutor aqui também, mas corta isso, somos pais e mães falando para pais e mães. Então vamos dar esse tom bem informal aqui. Que não tem, na verdade, coisa mais importante, né? Eu acho que é uma missão e tanto, né? É o trabalho que a gente tem com a nossa família, né? O nosso bem mais importante, mais significativo, né?
São eles que também constroem a gente. Sim. Enfim, é de importância ímpar. Então, o tema hoje sobre autoridade, queria primeiro ouvir de vocês, né, o que é autoridade, né? Primeiro, não para vocês, né, mas o que é autoridade em si, né, com os filhos, né? O que essa autoridade dos pais representa para os filhos? Exatamente. Bom, a Anique falou do nosso podcast, né? Então eu imagino que ela tem já uma expectativa de ouvir algo naquela linha também, mas só para a gente, quando eu entro com a parte teórica, depois a Andrea vem com a parte mais prática de cada assunto. Mas assim, só para a gente contextualizar, eu acho que a gente precisa definir mesmo o que é autoridade. Que a autoridade, ela é uma influência que exerce para o bem em face daquele em relação ao qual nós exercemos a autoridade. Eu sempre gosto de comparar, Anique, a autoridade com a missão do guia, porque o guia ele tem que ser uma pessoa que age com muita delicadeza, que está sempre procurando o bem daquelas pessoas que ele está guiando. Então, você imagina que a gente vai subir uma encosta, né? Vai subir uma montanha e tem um guia que vai ali nos orientando. Então, o guia vai com aquela delicadeza, ele fala, ó, vai por aqui, não vai por ali, e normalmente a gente já obedece, por quê? Porque primeiro que a gente sabe que é alguém que conhece o caminho. E se ele conhece o caminho, então ele tem essa autoridade para nos guiar, de modo que os comandos, ainda que ele diga cada comando com muita delicadeza, nós nos sentimos atraídos a seguir o que ele está nos falando. Porque ele conhece, porque ele tem autoridade, ou seja, ele tem aqueles atributos que são necessários para exercer essa influência que é para o bem das pessoas em relação aos quais ele exerce autoridade. Isso serve para tudo. Serve para as autoridades públicas, ou deveria servir, e serve muito especialmente para os pais também. E isso que a gente ter esse conceito claro é o que nos evita também cair no autoritarismo, que é um dos graves desvios da autoridade, com consequências muito ruins na vida dos nossos filhos lá na frente. E também, além de fazer essa comparação com o guia, eu gosto sempre de lembrar, porque todos nós temos no nosso círculo de amizades, seja um professor, seja um tio, um pai, alguém da família, não sei, ou do nosso relacionamento de trabalho, sabe quando você está numa reunião, está numa conversa, está num contexto, em que aquela pessoa, normalmente ele está quietinho ali, mas na hora que ele faz um gesto de que vai falar, todo mundo para ouvir. E, às vezes, os conselhos daquela pessoa, eu falo isso para a gente ir pensando na nossa memória esse tipo de pessoa. E parece que a hora que ela dá um conselho, aquilo soa como uma ordem, ou seja, você é impulsionado a obedecer, ainda que, e talvez principalmente, porque aquela pessoa falou com muita delicadeza. Por quê? Porque ela tem autoridade, ela despertou a confiança, porque ela conhece, porque a gente sabe que o que ela está falando é para o nosso bem. Então, é mais ou menos essa é a parte teórica, sem nos alongar demais, até para que você dê o tom aí da nossa conversa. Isso, né? A autoridade, ela é conquistada, né? A partir do momento que você se mostra, não é nem que você tenha que demonstrar, né? São as atitudes que falam pelo gesto, né? Então, assim, a gente precisa ter autoridade para que os nossos filhos, eles não sejam desafiados a seguir as nossas ordens por medo, né? Então, para que eles não tenham receio de deixar de cumprir uma ordem. Nós adultos, né, quando estamos diante de uma autoridade, alguém que conhece melhor do que a nossa profissão sobre algum assunto, né, a gente para, a gente escuta, a gente presta atenção e tende a fazer isso mesmo, a seguir essas orientações, né? A questão do policial, a questão de como que o policial ele tem autoridade, né? O simples fato de ele ser policial, né, já denota ali uma certa, não é devoção, mas uma certa obrigação de obediência, né? Então, claro que com os pais isso é conquistado. Eu estava ouvindo os podcasts, reouvindo, né, os podcasts hoje de manhã, e é muito importante falar que até 2 anos de idade, porque também tem mães de crianças pequenininhas, né? Essa questão da autoridade, ela não é abandonada, mas é diferente a forma com que você lida com isso, né? Porque as crianças não têm tanto discernimento ainda, não têm um conhecimento ainda, né, do que é certo, do que é errado. Então, é muito mais
acho que proveitoso da gente tirar a criança de uma situação de perigo do que ensinar, porque ela ainda não compreende muito bem, né, as explicações, os motivos, o perigo. Então, assim, fica muito mais difícil de você convencer, de você demonstrar por atitudes, né, para a criança essa questão da autoridade. Então, claro que a gente precisa dar regras e limites para a criança em qualquer momento, né? Mas, enfim, a partir de 2 anos de idade, a gente tem aí uma melhor compreensão da ordem, do que é autoridade, do que deve ou não ser feito, né? Então, pontuar também essa questão da idade, para que a gente também não bata muito. Uma outra coisa que eu lembrei que é importantíssima, né, é a questão da relação dos pais, em relação ao casal, em relação às crianças, né? Então, ainda que os pais não estejam unidos maritalmente, né, precisam estar unidos para um bem maior que a educação dessas crianças, né? Então, isso precisa estar muito bem claro e resguardado dentro do pai e da mãe, independente de um casamento, né? Que eu, assim, espero que as pessoas, né, tenham filhos dentro do casamento, mas a gente sabe que nem sempre acontece dessa forma, né? E às vezes existem aí as separações. Então, é muito importante para a criança ter a segurança, né, a confiança e a segurança dessa estabilidade de ordem, de limites, de regras, né? Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla, né, e a gente tenta se corrigir muito, pelo menos lá em casa, é isso, né? Não tentar tirar uma ordem ou relativizar uma ordem que o outro deu, né? Porque, principalmente quando as crianças são menores, ainda não tem um diálogo tão perfeito, né? É muito comum os pais cederem a algumas regrinhas, né, que são fundamentais. Na verdade, falando sobre regras, eu estou falando muito, hein, gente? Pode me cortar, pelo amor de Deus. Não, é bem isso que você falou mesmo, Anik. Até eu gosto de, a partir disso que você falou, até os 2 anos, normalmente a criança, o não ou sim, faça, não faça, ainda que ele já possa, de certo modo, a partir de 1 ano, entender que aquilo é algo que agrada e desagrada, normalmente ele não consegue se comportar de acordo com aquele comando. Então, até os 2 anos é mais mesmo pegada, um abraço, um carinho, tirar daquele contexto, ou seja, começou a brincar com algo perigoso, não adianta ficar não, 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 ou seja, porque você tira com carinho, afasta daquela situação. Quando se aproxima dos 2 anos e a partir daí, aí sim que a gente já começa um trabalho muito importante de construção da autoridade. E bem nessa linha do que você falava, a autoridade ela se constrói como que por 2 vertentes. Uma externa, uma que o contexto de fora que dá autoridade, e outra interna, a partir da própria pessoa que exerce autoridade. Você usou o exemplo do guarda de trânsito. Nós naturalmente nós estamos impulsionados a obedecer o guarda de trânsito, nós somos educados a ver uma pessoa com farda, precisa obedecer naquele contexto. Ou seja, a autoridade ela já é construída externamente. Mas é importante que a autoridade se construa por dentro também. Eu vou dar um exemplo do que acontece muito aqui. O Álvaro. O Álvaro agora está com 2 anos e meio. Ele está ali num contexto, ele olha para mim e fala assim, papai, você está feliz comigo? É claro, essa referência de estar feliz com ele, assim, não estou falando isso como algo para envaidecer, mas é um sintoma de que está, de certo modo, dando certo com sua autoridade, porque ele não quer desagradar o pai. Claro que depois ele vai aprontar, vai pegar os brinquedos e vai jogar, e vai, graças a Deus, e continua aprontando para termos oportunidade de ir corrigindo. Mas percebe que a construção por dentro também, que nasce do carinho, do se interessar pela criança, de sentar para brincar, de estar com ele, de tal sorte que surge uma espécie de um temor de não querer desagradar. Ou seja, essa autoridade que se constrói por dentro também. E agora você falou bem da importância do casal, isso que você falou é fundamental. Mesmo que estão divorciados, essa ajuda para o exercício da autoridade externa pode e deve ser feita mesmo nessa situação. Ou seja, então está lá no meu dia de visita, eu peguei a criança. Eu procuro ressaltar uns aspectos positivos da mãe dele. Olha, você já reparou, filho, como que a sua mãe se esforça para que você esteja bem por causa disso, daquilo? Ou seja, traz uma gama de elogios para a mãe. E depois volta para a mãe, e a mãe também
procura se esforçar para falar de aspectos positivos em relação ao pai. Então, isso constrói a autoridade, porque, ou seja, nesse processo de construção da autoridade, tem uma palavra que é fundamental, que se chama prestígio. Isso serve para nós também. Isso serve para nós também. Então, a autoridade precisa ter prestígio, precisa ter esse reconhecimento. E ninguém melhor do que a mãe para construir a autoridade do pai, ou seja, fazendo elogios, ressaltando aspectos positivos, independente de estarem juntos ou não. É claro que se estão juntos, se estão unidos, é um pouco mais fácil. Mas não impede que casais separados também se esforcem por construir essa autoridade a partir desses elogios que se fazem. A gente tem que se policiar o tempo inteiro, né? Porque a gente tem que ser educado a se policiar, né? Porque é muito normal, né? Casais brigam, têm desentendimentos e isso não pode ser feito na frente dos filhos. Na verdade, assim, as poucas vezes que aconteceu, não é nem uma discussão, né? Mas você vê uma discordância de alguma coisa na frente da minha pequenininha, assim, a primeira coisa que ela diz, eu não quero que brigue, ela tem 3 anos, né? Ela é pequena. Então, assim, eu não pare de brigar, não, mas a gente não está brigando, a gente nem chegou aí ainda, mas para ela, né? Uma alternação de concordância até já é o suficiente para ela se sentir insegura e querer que aquilo não vá adiante, né? Então, assim, fica muito nítido na prática a necessidade da segurança para a criança, mas a gente precisa ter em mente que essa construção ela também é importante quando a gente não está junto, né? Não é só quando eu estou perto do pai ou quando a família está reunida que a gente constrói isso. É o tempo todo, né? No dia a dia, a gente reforçando, ainda que a mãe e o pai tenham uma série de defeitos, né? Todos nós, graças a Deus, temos qualidades. Então, elas precisam ser exaltadas o tempo inteiro para que aquela criança não crie, na verdade, os pais como uma fuga, né? De descumprir uma ordem, né? Porque também vejo muito isso, né? Principalmente com pais que eu não tenho muita intimidade e tudo, na rua eu vejo muitas crianças fugindo, tipo, minha mãe não deixou, então eu vou perguntar para o meu pai, né? Não, então, tem uma alternativa, né? Um não é suficiente, né? Um não tem autoridade suficiente para determinar o que eu vou fazer, então recorre ao outro, né? Isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, porque isso quebra a autoridade, né? Isso faz com que você desconstrua, né? Então você tem um trabalho enorme de construir, porque é uma construção, né, da gente vir mostrando, guiando os filhos, e de repente uma crítica ou um desentendimento entre o casal, ou pode fazer com que isso caia por água abaixo, né? Então você volta lá da estaca zero, tenta reconstruir tudo de novo, né? E somos falhos, então assim, é uma prática constante, a gente precisa da autoridade para que a gente possa construir filhos com limites, né? Eu vejo muita gente falando aí essa geração mimimi, essa geração que reclama mais do que age, né? E de fato, né, a gente teve aí uma época sem instrução na educação, né? A educação era muito rígida, mas baseada no autoritarismo. Então, até eu fiz um post sobre palmada que, gente, eu fiquei perplexa com a quantidade de pessoas dizendo, é isso mesmo, tem que dar palmada, e eu cresci assim, e eu tô bem. Gente, é sério, as pessoas ainda têm essa crença mesmo. Muita gente desconhece que é possível se criar autoridade sem bater, sem gritar, né? Eu tô com um vídeo já no forno para isso, viu, Anitta? Já vai sair, essa semana eu devo postar ele no Instagram e também ele vai para o nosso YouTube exatamente sobre a palmada. Mas você foi até uma questão um pouco mais de fundo. A pessoa acha que precisa mesmo da palmada, e isso é uma distorção da autoridade. Isso acaba refletindo até nas concepções sociais que a gente tem. Não vamos de repente uma frase que eu vou falar aqui pode ser até um pouco polêmica, a gente corre até o risco de fugir do assunto. Mas um sintoma de que está muito arraigado na nossa cabeça essa história do castigo como necessário para educar, que você vê como que se interessa a população pela punição. Claro, pelo amor de Deus, eu estou falando que eu não quero que corrupto não seja preso, eu quero que corrupto vá para a cadeia mesmo, lá em 1º grau, não em 2º grau. Não é essa a questão. Mas a postura nossa de querer tanto punição
de certo modo, como ficou impregnado na nossa educação essa questão de que é o castigo que orienta a pessoa para o bem. Quando, na verdade, você tem que procurar o bem, de certo. O grande desafio do educador é educar o filho a procurar o bem por amor, não por receio do castigo. E quando você falava do autoritarismo, o autorismo, ele é um desvio da autoridade, na verdade, ele não é um bem exercer autoridade. O autoritário normalmente é fraco, ele não é forte, porque o forte é manso, é paciente, é sereno. E ele gera dois desafios graves na fase da vida adulta, o autoritarismo. Ele costuma ter, os estudos apontam, como duas vertentes como consequência do autoritarismo. Uma delas é você gera pessoas muito acanhadas, tímidas, que têm medo de agir, porque o medo de apanhar ficou muito arraigado na pessoa. Então, são pessoas tímidas e acanhadas. E sabe qual que é a outra vertente? A outra vertente desenvolve uma certa dose de hipocrisia, porque ele foi educado para agir de tal modo por medo do castigo. Subliminarmente, você pode transmitir a mensagem de que pode tudo desde que você não seja flagrado, porque o que importa é evitar a punição. Se o que importa é só evitar a punição, eu posso aprontar qualquer coisa desde que não me descubram. Então, um autoritarismo ele pode gerar esses dois tipos de desvio, o acanhamento, o retraimento, ou o hipócrita, que age bem só enquanto estiverem vendo, porque enquanto não estiverem vendo, aí entra a regra do vale tudo. Isso são duas consequências graves. O que eu não quer dizer que a gente tem que sempre passar a mão na cabeça. Pai e mãe tem que ser firme, tem que impor limites e tem que educar. Mas, em última análise, nossos filhos precisam aprender a obedecer para procurar o bem pelo bem em si, e não só pelo medo do castigo. E isso envolve um processo muito, muito determinado de construção da autoridade. De tal modo que o grande desafio para pais e filhos pequenos de uma ordem, qual que é uma boa ordem, né, meu amor? Como que a gente costuma dizer? Uma boa ordem é aquela que você abaixa na altura da criança e fala, meu amor, por favor, faça isso. E ele faz. Essa é a grande meta que o educador tem que chegar. Ou seja, do obedecer, porque temos prestígio, mas do obedecer porque a criança vê naquela ordem o bem para ela e para os demais. E não o medo do castigo, que deveria ser a exceção das exceções, né? Não, perfeito. As pessoas no post que eu fiz sobre palmada diziam, olha, mas eu sobrevivi, eu estou aqui e tudo, mas pera, você sabe qual foi a consequência de ter vivido isso na sua vida? Porque eu acho que é o desconhecido que leva a pessoa a pensar assim, né? Ah, mas qual é o estudo comprovado? Nossa, mas tem um monte, graças a Deus a gente tem a internet aí, né, para mostrar para a gente a quantidade de estudos que tem mostrando os malefícios do autoritarismo, de gritar. Não pode ser razoável alguém pensar que você perder a paciência, que você se descontrolar com o filho, seja necessário para que ele obedeça uma ordem, né? Agora, também, assim, além dessa questão da gente ter a firmeza, mas também ter doçura, também ter carinho, né? E isso só é possível ao longo da construção da autoridade, quando você não grita para conseguir alguma coisa, você pede e ele vê ali que existe uma determinação benéfica, né? Importante para ele. Então, por mais que seja uma coisa simples, né? Desde compartilhar um brinquedo até tomar uma decisão importante na vida dele, a criança tem que ter confiança, né? Ela não tem que ter medo, e eu acho que é isso que o autoritarismo traz na maioria das vezes, né? Medo de reagir, medo de dizer o que pensa, porque ele não sabe se ele vai ser rejeitado por aquilo, né? Então, isso traz pessoas que normalmente não têm muita, não posso dizer personalidade, mas não tem vontade, né? de expor sua opinião, de discutir um assunto, porque a discussão ela é saudável, ela é importante, existem pontos de vista diferentes e todos eles são importantes, né, para você criar a sua própria opinião sobre determinada coisa. Então, assim, quando você cria, eu vi que teve alguém aí falando, meu filho é movido a grito e carão, tem medo de apanhar, mas quando começa a agir sem gritar, ele não obedece. Então, não é de um dia para o outro, né? Não é você parando de gritar, você gritou durante não sei quanto tempo, e aí, de repente, você para de gritar e ele vai te obedecer. Não é assim que funciona, né?
É claro que isso precisa ser desenvolvido, mas a partir do momento, mãe, que eu acho que é uma mãe, né, que tá falando sobre isso, que você percebe que o grito e o carão, e você ser ríspida com ele de uma maneira mais agressiva, não sei se chega até a agressão, mas enfim, né, de uma maneira pode ser verbalmente agressiva, que você sabe que isso não faz bem para o seu filho, então, pera, não vale a pena se esforçar mais um pouquinho, vamos tentar até conseguir. Não vai ser de um dia para o outro, mas é possível, isso existe, não é só na minha casa, não é só na casa do Fábio e da Andréa, né? Isso é possível, mas é construído. Então, sabendo que isso traz um prejuízo grande para o desenvolvimento, né? Acho que até psicológico, né, da criança, que tipo de adulto ele vai vir a se tornar, provavelmente um tipo de adulto que a gente critica, né, que a gente vê hoje que não é o ideal para a gente, mas a gente não tem essa ligação direta do autoritarismo para aquela coisa ruim. Então, é importante da gente mensurar os prejuízos para não continuar. Então, olha, sabendo que não é ruim, não vale a pena, mas ele não faz de um jeito, não faz de outro. Eu acho que no primeiro momento, quando você, como eu não passei do autoritarismo para a autoridade, eu vou falar aqui de achômetro, né? Eu acho que você, no primeiro momento, que você dá uma ordem, que seja uma ordem necessária, né? Realmente necessária, porque também não adianta dar regra para tudo, dar ordem para tudo, que aí fica difícil, né? Você tem que ter um mínimo básico, importante, né? E eficiente de regras a serem obedecidas. Então, no primeiro momento, você sai do grito e a criança não obedece, então você pega a mão dela e faz ela ter aquela atitude que você gostaria que ela tivesse. E não é pegar com força, não é isso. Mas o simples fato de você mudar essa postura... Pode falar. Essa postura, desculpa, Nick, eu acabei interrompendo o seu raciocínio, mas só para não perder esse gancho, que é bem isso, que o grito e às vezes até a palmada é da mãe ou do pai que está desarmado. Mas como assim desarmado, né? Como ele já não tem armas para fazer obedecer. Pode até ser uma situação daquela criança que, para obedecer, como se ela quase nem tem mais o que perder. Ou seja, se eu sou uma mãe atenta, carinhosa, que se preocupa, um pai também que ouve, que está atento, que está interessado pela criança, na hora que ela se sente acolhida, ela se sente amada, ela percebe um gesto de desagrado daquilo que ela está fazendo, ou seja, só esse desagradar o pai ou mãe já é um estímulo para obedecer. Então, não vou precisar da palmada. Ao passo que, imagina que aquele pai ou mãe presente, mas ausente. Ou seja, eu estou em casa, estou mexendo no celular, eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra, eu estou reclamando do trabalho, eu estou fazendo isso, aquilo. E ainda que eu esteja do lado da criança, ela não tem a minha atenção. Ela não se sente verdadeiramente com gestos acolhido e amado. E aí, então pega essa criança, pega um exemplo, sobe em cima da mesa e começa a tirar carrinhos ao longe. Né? Eu falo, para com isso. E dá vontade de entrar no lugar dessa criança e olhar para essa mãe e falar assim, mãe, para por quê? Porque quando eu não estava jogando carrinho, ninguém nem sabia que eu existia. Agora, pelo menos que eu estou jogando carrinho longe, você sabe que eu existo. Acho que é até melhor eu continuar jogando carrinho, porque eu consegui um pouco da sua atenção. E aí, essa mãe, qual é a única, ou esse pai, qual é a única arma que tem para esse filho parar de jogar carrinho? É uma palmada, pegar no braço jogando castigo, ou um berro, porque aí a situação dele acabou ficando pior do que estava jogando carrinho. Mas, ou seja, para você quebrar esse círculo vicioso, o círculo vicioso é criança má, pai ou mãe que grita. Pai ou mãe que grita, e criança má já é um círculo vicioso. Na hora que para você quebrar esse círculo, é com uma overdose de atenção, uma overdose de presença. Só que às vezes pais confundem essa atenção, essa presença, com o permissivismo, ou deixar fazer o que quer. Não é isso. É uma presença atenta à situação daquele filho, de tal modo que quando surge um bom comportamento, nós estamos fazendo uma enxurrada de elogios, e isso é muito importante para construir autoridade, estar elogiando sempre os nossos filhos. E elogiar o esforço também, não só o resultado. Então, na hora que a gente tem esse contexto de atenção, de carinho, de cuidado, de observar, de elogiar frequentemente, nós estamos com muita munição para queimar na hora que ele se comporta mal. Olha, filho, eu não estou feliz agora com você, com isso que você está fazendo. Você poderia fazer outra coisa. Percebe que aí você está muito armado, de modo que não precisa do tapa, não precisa do grito. Normalmente, nosso ar de desaprovação
soa para aquela criança como uma pessoa que me ama muito e que, portanto, esse ar de desaprovação já é um ótimo estímulo para voltar a dirigir, a agir bem. Então, é por aí que a gente consegue, Nick, na minha opinião, quebrar esse círculo vicioso, né? Mas o tamanho dos 11 está muito quieta hoje. Eu acho que ela mas eu não estou deixando ela falar. Mas esse negócio de elogiar é muito importante, né? Essa mãe que falou que consegue só com gritos, quando a primeira vez que o filho conseguir cumprir uma ordem que ela deu sem gritar, eu acho assim, o elogio é muito grande, tem que ser muito grande para essa criança. Porque ele vai perceber o carinho que ela tem por ele, que ela quer o bem dele e vai conseguir quebrar esse ciclo vicioso mesmo, conseguir as coisas nem no grito, e a criança vai entender que é pro bem, que tá fazendo aquilo pro bem. E eu sempre digo assim, ó, se você vai dar uma ordem, então você pense um pouquinho, porque ela vai ter que ser cumprida. Então não é qualquer coisa, não é porque não dá para voltar atrás, porque se você volta atrás, na próxima ordem, aí é pior ainda, na próxima é pior. Então pense um pouquinho, como diz o Fábio, vai se cumprir, nem que seja a última coisa do dia que eu faça, né? Mas ela vai ter que ser cumprida. Então a gente tem que pensar um pouquinho nessa ordem que a gente vai dar, nessa autoridade que a gente tem, porque às vezes a gente dá ordem o tempo todo, né? Faz isso, faz aquilo outro. E a criança fica um pouco com o saco cheio, desculpa a expressão, mas até a gente. Sim, sim. Então, uma coisa que ajudou. Muito importantíssimo, porque a gente tende, as mães que são muito aplicadas também tendem, né, a ser exageradas na quantidade de regras, de ordem, né? Eu vejo, às vezes, no parquinho com a minha filha, uma criança grita, e olha, tá no parquinho, né? Tá brincando, tá gritando porque é uma música alta, porque é um super-homem que está imitando. Limitar a criança a isso, num momento de lazer dela, fica difícil, né? Como que eu vou desenvolver, né? Ela colocar para fora aquela imaginação, se é assim que vem para ela, né? Se é isso que está fazendo divertir. Claro que eu não vou deixar a criança gritar dentro de um hospital, né? Com, enfim, sei lá, tarde da noite, né? Você tenta dizer, explicar o porquê e tudo, e evitar que aquilo aconteça. Agora, no momento de lazer, a gente tem que estar muito não só presente, mas muito atento a gente, né? Para não limitar demais. E não só no momento de lazer, no dia a dia, a tudo, né? Eu vejo também pais de crianças pequenas que deixam alguma coisa de quebrar muito perto da criança, né? E a criança está brincando e tal, e provavelmente o que está ali perto de quebrar vai ser quebrado. Né? E aí você vai fazer o quê? Ou você tira aquele objeto dali, ou você deixa a sua criança brincar, né? Ou você deixa ela se divertir. Não é melhor tirar, gente, do que ficar o tempo todo, olha ali, tira, vai perto. Poxa, é muito mais fácil, deixa a criança com seu lúdico, deixa a criança se desenvolver, brincar, né? É sempre muito importante a gente estar presente, mas o momento individual deles também é super importante. Então não dá para ficar também colocando regra onde não precisa, né? Eu tenho para mim que eu comecei a me policiar com essa quantidade de regras quando eu via a minha pequenininha restrita demais, né? Ela acabava ficando, então não posso fazer, então vou gritar, então não vou... Não, pera, então sou eu que estou exagerando, porque né, nesse momento, se ela não pode fazer isso, então não pode fazer nada, né? Se no momento de lazer ela não pode cantar uma música alta, se num parquinho ela não pode subir e descer do escorrega, então, como que vai fazer, né? Como é que a criança vai lidar bem com aquela necessidade que tem de brincar, enfim, de se desafiar, de descobrir? Você sabe uma coisa boa que eu descobri, observando aqui em casa, porque também a gente acontece de ter muitas regras, ainda mais como a gente tem bastante filhos, então as regras têm que ser postas. Mas sabe que a rotina ajuda muito. Você programa com a criança a rotina, então você não fica dando ordem o tempo todo. Vai tomar banho, vai fazer isso. A criança, mesmo a pequena, ela já vai entendendo que aquilo é hora de tomar banho, a hora do almoço, a hora do descanso da tarde, a hora da TV. Então, você para com essas regras, com essas ordens que você
você acaba dando e nem sempre elas são cumpridas. E aí você vai perdendo um pouquinho a autoridade com a criança. Então a rotina, quando a gente incute um pouquinho neles, ajuda bastante a parar de ter um pouquinho essas ordens, ordem que a gente dá e às vezes nem sempre é cumprida, né? E também quando eles vão ficando maiores, às vezes a gente tem que... Porque a ordem, como você bem disse, Anitta, ela tem que ser pensada. Não é toda coisa que você ficar dando uma ordem para isso, para aquilo. A ordem você tem que refletir antes se aquilo é para o bem dela, ou porque às vezes a gente dá uma ordem porque só nos está nos incomodando. Ou porque eu vou ficar, sei lá, com vergonha da mãe que está ali no parque. Não tem que ter vergonha de nada da mãe que está ali no parque. A ordem, então, são poucas. E quanto eles vão crescendo, que sejam menores ainda. E às vezes convém, em muitas situações, principalmente quando eles vão crescendo, substituir ordens por conselho. Sei lá, o filho já está lá com seus 10, 11 anos e um dia está frio, né? Normalmente a mãe fala, leva o agasalho. Às vezes fala, tá frio, acho que deveria pôr o agasalho. E se não levar, deixa passar frio. Melhor ainda. Porque você fica inflacionando com ordens, sufoca a pessoa e às vezes corre até o risco dele não aprender por si só. E o conselho ele pode ser acatado ou não. Ou seja, se eu aconselhei você pôr uma blusa, você não quis pôr o agasalho, sujeite-se às suas consequências e eu não vou perder minha autoridade com isso. Então, uma ordem precisa ser bem pensada, porque se for ordem, precisa ser cumprida, ainda que caia o mundo. O que não quer dizer também levar a ferro e fogo. Às vezes, as mães falam, mas a criança não obedece. Então, sei lá, vou dar um exemplo, talvez, de novo com o Álvaro, né? O Álvaro já está chegando nos 2 anos e meio. Sei lá, pegou um carrinho e atirou num local público, né? Ó, não pode ficar assim. Mas às vezes você fica, vai, pega, não pega, e a criança não obedece. Deixa o brinquedo lá, se alguém for furtar, paciência. O mais importante agora é educar meu filho. Tiro ele do contexto, levo num banco lá longe, olho no olho e falo, olha, quando você atira o objeto, poderia machucar alguém, não estou feliz com você. Você pode ir lá pegar, por favor? Às vezes não. E aí você pega de novo, olha no olho da criança, ou seja, ele sentiu que o negócio é sério. Então ele sai, vai lá e pega, olha, agora eu estou muito feliz com você, e vai uma enxurrada de elogios. Porque a ordem tem que ser assim. Ou seja, não quer dizer que vai ser ferro e fogo, não necessariamente vai precisar dar um tapa. Aliás, o tapa nunca precisa. Normalmente não vai precisar de um castigo, mas precisa ser obedecida, né? Então, esse discernimento que é muito importante. Eu acho que ainda mais assim essa primeira infância, né? É muito importante o olho no olho. A criança sente que é diferente e assim precisa também tirar o foco da atenção do que eles estão fazendo, porque a concentração também está sendo desenvolvida, né? Então, principalmente se tem um amiguinho estimulando ali a jogar, então tem mais de tirinho, né? Vai no embalo, tudo. Então você tem que tirar a criança dali de perto, né? Da tentação. E sentar, não necessariamente sentar, né, mas fazer esse contato visual e mostrar exatamente isso, um descontentamento. Olha, esse comportamento não é adequado, eu não estou feliz com isso. Na primeira infância, né, a tentativa de chamar a atenção e de agradar os pais é muito forte, né? Depois isso não é tão forte, mas continua sendo importante, né? Mas é muito forte. Então a criança percebe, algumas vezes eu já vi crianças ficarem até sem graças, né? Por serem chamadas a atenção e tudo. Então, é importante você tirar dali, porque não é para que ninguém veja, é para que ele entenda, para que ele perceba, né? Não deve ser gritando, não deve ser fazendo gestos que dão alguma conotação de agressividade, mas precisa ser firme, né? A gente tem que mudar também a fisionomia do rosto para que aquilo não seja levado na brincadeira, né? Para que ele não entenda que está participando ali de uma brincadeira, né? E depois, né, e se nesse momento eles obedecem porque não querem desagradar, mas aí depois, e nas fases que eles vão ficando maiores? Aí vem a explicação, porque aí talvez não é o sol não desagradar, às vezes não funciona, e quando chegar na adolescência não vai funcionar mesmo, porque às vezes na adolescência já o objetivo é desagradar em algumas situações. E aí entra o ter muito boas razões para as ordens que nós damos. E às vezes ir a fundo na explicação. E isso nem sempre é fácil. Implica também refletirmos por que nós esperamos um determinado comportamento. E normalmente esperamos um determinado comportamento porque aquilo é bom para ele e bom para as pessoas com quem eles convivem. E explicar isso em cada uma das situações não é muito fácil, né? Então, imagina, sei lá, uma situação de estudo,
você quer estudar ou não quer estudar, fala, você imagina toda uma gama de pessoas que estão envolvidas para que aquela aula aconteça para você. Estou falando isso já num pré-adolescente e tal. Boa, a faxineira pegou um ônibus às 5 da manhã, saiu de casa para chegar lá e deixar a escola limpa. Isso, olha, imagina a vida que essa pessoa levou. O professor ontem ficou a tarde inteira preparando uma aula, se esforçando para estar lá. Todo um aparato de pessoas trabalhando e chega você na classe e vai ficar de brincadeirinha, jogando papel, brincando com o colega. Você está sendo injusto. Está sendo injusto comigo, com seu pai, que trabalhei para pagar essa escola, com a sua mãe, que também faz esforço para pagar, com a faxineira, que deixou uma escola limpa para que os alunos cumpram o seu papel, com o professor, que preparou uma aula para que você cumpra o seu papel, e nesse aparato todo é você que não está cumprindo. Então, às vezes, esse refletir e fazer refletir, às vezes com um funciona, com outros não. De repente, você não vai com um discurso pronto, como eu fiz agora, porque dependendo da idade, esse discurso pronto também não é bom, mas você pode dar a mesma mensagem com uma série de perguntas. Mas é que depois dos pequenininhos, em que o medo de desagradar é muito forte, isso vai sendo substituído, a ordem vai ser substituída por boas razões para que hajam de determinada maneira. Às vezes e essas razões, às vezes, não são discursos construídos, mas também uma série de perguntas que façam refletir. Né? Mas só o fato de você ter falado que é pensar no outro, né? De você mostrar que existe ali uma série de pessoas voltadas para que funcione, para que ele tenha, para que ele estude, né, nesse exemplo, né, para que ele estude, para que ele esteja ali num ambiente agradável, limpo, né, com um professor dedicado. Então, a gente também mostrar para as crianças, né, o tanto que tem de pessoas envolvidas e de esforço ali em volta, né? Uma das coisas que eu tento sempre fazer também em relação à rotina e essa questão de você perceber e não ser egoísta, né? O ponto de não olhar o sacrifício do outro, é a questão de envolver os filhos na nossa casa, nos nossos afazeres, né? Então, não dá para puxar o filho para dentro do trabalho, na maioria das vezes não dá, né? Para puxar para dentro do trabalho, mas a nossa casa é um trabalho, dá um trabalho danado também. Então, ainda que você tenha uma pessoa para ajudar nas tarefas de casa, ou por fazer, não só para ajudar, mas para fazer por completo as tarefas de casa, é importante que as crianças também estejam incluídas nessas obrigações, né? Que faça parte do dia a dia, da rotina delas também, o hábito de não só fazer uma comida, mas arrumar a cama, enfim, né? De estar ali também junto, incluído no esforço da família, para que ali também, para que a casa também seja um lugar agradável, um lugar limpo, organizado, né? Uma coisa que também depende da gente construir, né? A maioria das pessoas que eu vejo quando tem problema de autoridade com os filhos, não tem participação. Ah, mas eu trabalho muito, tenho muito tempo fora, eu não consigo, o tempo que eu tenho quando eu estou em casa já está dormindo. Então tem que dar valor, ainda que seja pequeno o tempo que tenha, né? Para que aquele tempo seja um tempo de construção de uma relação entre vocês, né? Observando também a criança, como ela lida com as regras e com as tarefas de casa, o quanto ela se importa com o outro, que você também tem que medir, o quanto você tem que chamar mais atenção para uma coisa ou para outra, né? E isso tudo cria vínculo, né? Que é necessário para ter autoridade, porque a autoridade é criada através desse vínculo, né? Dessa conexão entre os pais. E foi o que você falou, às vezes você precisa de uma explicação muito mais, com as crianças mais velhas, você precisa de uma explicação muito mais a fundo sobre os porquês, as causas, as consequências, né? Mas é necessário, né? Ainda que demande esforço, ainda que demande pensamento. E aí também tem a questão de você ponderar a dificuldade da criança conseguir perceber uma regra em lugares diferentes. Vou dar um exemplo que eu não fui clara agora. É muito comum, por exemplo, a minha filha ir na casa da avó e a avó dizer, não, mas aqui pode, aqui eu deixo. Gente, por favor, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com as vovós, com os titios, né? E tentar mostrar para eles a importância de não relativizar, na verdade, a palavra, né? Não relativizar as ordens, né?
O que não pode ser feito, não pode ser feito em lugar nenhum, com nenhuma pessoa, em nenhuma situação. Então, assim, a gente precisa, claro, né, que você não vai impedir também que seu filho tenha acesso a pessoas que relativizam as regras, mas é muito importante que a família esteja reunida, né, assim, em prol dessa educação funcionar. Né? A André, vocês já são avós, né? Que é uma coisa incrível, né? Vocês já são avós. Eu também E esse tenho final de um, semana tínhamos as duas netinhas aqui, né? Mas é isso mesmo que você falou. A gente tem que colaborar para isso. Assim, como avó, a gente tem que perguntar, pode para a mãe, não pode? Dando esse tom, porque são os pais que educam mesmo. E pra gente, senão a gente acaba tirando a autoridade dele. Não, aqui pode. Não, não é assim, né? É claro que casa de vó é um pouco mais tranquila, que a gente não tem tanta responsabilidade. Mas a gente tem que colaborar sim. Perguntando antes se pode ou se não pode. A Carol, muito tranquila. Ai, pode, mãe, agora pode, né? Então, a mamãe deixou, então a gente vai fazer, né? Então, tem que ter essa referência, mas é preciso ter essa referência, né? De que não, a minha mãe permite, né? Agora, quanto menorzinho, quanto menos você conseguir relativizar, né? Você colocar exceções para a regra, é muito mais importante, porque eles não conseguem ter esse discernimento também, né? De aqui, tempo, espaço para eles, não é uma coisa muito bem construída, né? Então, assim, o quanto a gente puder dizer, bater na tecla do não é não, e aí por isso é importante serem poucas, objetivas, mas firmes, né? Regras que você vai sustentar até o final, né? Aquela questão que você vai chegar para o seu filho e vai dizer, então você nunca mais vai poder comer chocolate, você nunca mais vai poder. São coisas que não vão ser cumpridas, né? É quase impossível nunca mais, né, gente? Na verdade, consigo pensar em poucas coisas que nunca mais para sempre, né? Então, e é dessa forma que você vai perdendo a autoridade com a criança, né? Que ela vê que não se cumpre hoje, não se cumpre amanhã. Então, para ela, tanto faz. Você não é mais referência de autoridade. Você não consegue fazer cumprir aquilo. Ela percebe que é uma incoerência no que você fala e o que você faz, né? Não, e a minha pequenininha, lembrei agora também de uma coisa que talvez seja comum também nos pequenos. Eu lembro da minha pequenininha, quando eu dava alguma ordem para ela que ela discordava, ela tentava argumentar e ela dizia assim, mas aquele dia, porque ela não tem muita noção do que é pequenininha, não tem muita noção, mas aquele dia você deixou, mas aquele dia você fez. E aí você fala, opa, então sou eu que estou errado, né? Então, Os juristas, viu, Anica? Os juristas dizem que as exceções confirmam a regra. E para as crianças, as exceções destroem a regra. Literalmente. Não, e assim, é engraçado como eles têm essa, por mais pequenininhos que sejam, porque a minha era bem pequenininha, tinha acho que uns 2 anos, quando ela chegou a ter esse comportamento. Não, mas ontem você deixou, mas ontem, não era ontem, mas aquele dia, né? Outra vez você permitiu, você deixou, você. E aí você fala, caramba, não, então sou eu que não posso um mosquitinho. Sou eu que não posso relativizar, sou eu que não posso deixar de cumprir. É não em qualquer situação. Não pode ser de vez em quando, não pode ser, principalmente para os pequenos, né? E assim a gente constrói, eu acho que está tendo pergunta aqui, eu não estou vendo, gente, desculpa, mas é porque eu não estava passando as perguntas, e depois eu vi que teve um monte aqui. Eu não bato na minha filha, mas não consigo identificar que mal isso trouxe à minha vida. Eu levei palmadas, gritos e carões e queria saber que prejuízo isso traz. Então, eu não sei se isso não ficou claro, né? Mas, enfim, vale falar de novo, né? Alguns prejuízos a gente consegue ver que são diretos, né? O Fábio falou aí 2 prejuízos que são diretamente ligados, talvez a gente só não saiba a causa, e a causa está nesse autoritarismo, né? Na autoridade que não foi construída, né? Que ela foi imposta. Sabe, Anique, também pensar que na época que devia ser na mesma época que a minha, de nossos pais, eles tinham um pouco conhecimento disso. Então, às vezes, agia dessa forma porque tinha pouco conhecimento. Hoje não.
Hoje a gente tem esses estudos, a gente tem mais conhecimento, esse mundo digital um pouco mais diferente. Então a gente tem que pensar na época, naquela época e na época de hoje. Essa é uma grande diferença que a gente possa ver, né? Sim, e um grande erro também quando é esse tema, que esse tema ele é muito sensível. Então, um grande erro é colocar em dois polos diferentes. Ou os pais que educam e dão palmada e põem de castigo, e os pais que deixam fazer tudo. Ou seja, como se fossem duas vias. Ou essa da palmada e do grito e do castigo, ou de um permissivismo que pode tudo. Nenhum nem o outro. Os dois são distorções com graves consequências na educação dos nossos filhos. E qual que é a melhor, então, dessas soluções? A melhor é aquilo que falávamos, da atenção, do carinho, da firmeza, do exigir, mas exigir com essas armas que falávamos, do carinho, da atenção, do interessar-se, do colocar, da presença, que a partir daí eles se sentem impulsionados a obedecer. Então, esse aqui é o ponto. E ter esse comportamento de pai e mãe é mais difícil. Dá mais trabalho. É mais fácil dar uma palmada, dar um grito e pronto, acabou. Isso é muito mais fácil, resolve rápido. A gente tem tanta coisa para fazer. Então, pensar um pouquinho desse jeito. Eu acho que vale a pena refletir nesse assunto, sim. O esforço, gente, na verdade, em 100% das vezes, o esforço ele é muito mais compensador do que as coisas que são mais rápidas, né? Tudo que você constrói de uma forma mais imediatista, normalmente não tem os melhores resultados a longo prazo, né? Então, assim, se não ficou respondido, acho que foi a Alicia que perguntou, a palmada, ela pode levar a criança a ficar com receio e medo, né, de diversas situações durante a vida adulta dela, né? Eu estou falando a vida adulta porque a gente vê como consequência a longo prazo também, mas isso tem influência a curto prazo também. A criança também vai desenvolvendo isso ao longo da juventude, né? Isso é uma característica que ela permanece, né? Ela não sai de criança e só em adulto você vai perceber. Não, essa característica ela vai crescendo junto com a criança, né? Então, uma criança que tem medo de expor opinião, uma criança que tem um adulto que tem medo de expor opinião, um adulto que não debate por medo da reação do outro, um adulto que dificilmente se sente, como que eu vou dizer, confiante, útil, né? Pode ser na vida profissional, pode ser na vida pessoal também, né? Isso pouco importa, acho que isso tem influência direta, né? Em qualquer campo da nossa vida. Então, o Fábio tinha falado uma outra, me esqueci agora também, que é a questão do... O outro outro desvio é do hipócrita. Então, quantas pessoas você está numa discussão, olha, posso ou não pode? Ah, pode, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir que foi você. Isso pode ser uma consequência de uma educação autoritária, ou seja, eu aprendi a obedecer por medo do castigo. Então, depois, o certo e errado está na linha direta de ser ou não ser descoberto. Eu posso aprontar uma falcatruazinha aqui, ou posso fazer alguma coisa que não é tão muito correta, posso uma mentirinha aqui, desde que ninguém descubra. O ser humano é muito complexo e não quer dizer que vai acontecer isso. Nós estamos falando de extremos, mas o excesso do autoritarismo tem essas duas vertentes. O hipócrita, que só obedece por medo de ser punido, ou uma pessoa muito acanhada, como você dizia mesmo, Anique, né? Uma pessoa muito acanhada, muito retraída, porque ela foi sempre reprimida. Então, de repente, se eu fizer alguma coisa, eu posso ter um castigo, posso ter uma consequência, de modo que gera pessoas tímidas, acanhadas, enfim. São duas distorções. Mas então Não, pode falar, mas é porque eu já vi também alguns estudos na área de relacionamento, dizendo como que isso afeta o relacionamento entre homem e mulher, né? Então, assim, o homem e a mulher, claro, né, cada um responde de uma maneira diferente, mas também tem impacto da infância na vida adulta. Então, às vezes, um problema de relacionamento que você vem a ter, você nem sabe qual é o motivo, e está lá atrás, na sua infância, na forma como o seu pai e a sua mãe reagiam, né, às suas frustrações, aos seus medos, aos seus excessos, né? Então, a gente precisa estar muito mais do que
interessados em aprender, né? Interessados em desenvolver o nosso filho, porque cada criança vai responder de uma maneira. Então, eu até falei, ela perguntou ali, como é que eu faço para reverter essa questão do autoritarismo? Eu não saí de um para o outro, né? Eu fui construindo mesmo, mas é claro que já aconteceu de eu gritar, é claro que já aconteceu de eu perder a paciência. Somos seres humanos, né? Exatamente. Às vezes, numa situação extrema, escapou uma palmada, não vai morrer por causa disso, o problema é considerar isso como correto e como o método pedagógico adequado para aquela situação. Ou seja, perdeu a paciência, o contexto, a criança tirou do sério, deu uma palmada, passou um tempo, volta lá e falou, o papai ficou nervoso, você me desculpa, não era caso de ter feito isso, mas você também agiu errado por causa disso, aquilo, ou seja, não é um fim do mundo, e não vamos falar que não possa acontecer isso nunca com a gente e depois tudo a perder. Não é isso. O que a gente não concorda, acho que estamos de acordo com isso, né, Anique? É que não seja essa uma técnica pedagógica que a gente aconselha como correta para atingir uma situação. Tem uma pessoa que está perguntando aqui sobre das birras, né? Mas eu acho que a gente daqui a pouco vai dar 1 hora e o Instagram vai derrubar a gente, né? Então eu acho que a gente pode marcar uma outra live e falar dos assuntos das birras. O que você acha? Perfeito, eu acho que birra é um tema bem disputado também. Então, a gente marca uma outra vez e falar sobre esse assunto. Eu queria deixar só um recadinho, e pensar assim, se até hoje eu fiz umas coisas erradas e a partir de agora eu quero mudar, então, pensar que é a partir de agora, esquece o que aconteceu, sabe? Porque senão desanima as mães. Eu já faço tudo errado mesmo, então vou continuar. Não é isso. É a partir de agora, o que passou, passou. Se você quer mudar, é a partir de hoje. Olhe para frente, não para trás. Isso anima um pouquinho a querer sair desse ciclo vicioso, né? Exatamente. A gente coloca essa postura daquilo que a gente acha certo e o caminho que a gente deveria seguir. E às vezes nós somos vistos, né, Anique? Eu, a mãe dos 11, você, nossa, são pessoas perfeitas, isso não é para mim. Pelo contrário, nós também erramos muito na nossa vida, até chegar nisso que nós temos. Foram várias coisas que erramos, que acertamos e tentamos corrigir, e aqui a gente está compartilhando essa experiência. Então, não olhar para a gente quando a gente dá esses conselhos como algo, não, isso daí não é para mim. Claro que é para nós também erramos, nós também patinamos, mas nós nos esforçamos. Então, isso que a Andréia mesmo falou, vamos olhar daqui para frente e vamos lá. Não então, tem conselho do que vamos ver esse. se a gente marca uma outra e a gente conversa mais um pouquinho, porque essa foi muito gostosa. Obrigada pelo convite. Gente, um prazer enorme. Um beijinho para vocês, boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem, então. Tchau. Então, também um beijo. Beijo.